A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. É tempo de ouvir a palavra. No livro de Romanos, capítulo 1. Quero falar sobre algo muito especial nesse dia. Jesus estabeleceu a igreja é de Cristo. Com o passar do tempo, a igreja se perdeu, se afastou do Senhor, se afastou da palavra. E aí Deus levantou alguns homens, entre eles principalmente Lutero e Calvino, para trazer um despertamento em relação à palavra. A ideia era voltar à realidade da igreja primitiva, da igreja que Jesus estabeleceu. Hoje é o dia da Reforma Protestante. Eu quero compartilhar algo com você dentro disso. Eles estabeleceram ali a reforma de uma certa forma, teve como base 5 pilares, 5 solas. Sola fide, sua fé, só as escrituras, somente Cristo, somente a graça e só a Deus glória. Foram 5 fundamentos da reforma, 5 pontos ali especiais para que a igreja retornasse ao padrão estabelecido por Deus, a realidade da igreja estabelecida por Jesus. Mas hoje eu quero falar sobre o primeiro fundamento, a base dessa vida com Deus. Porque, na verdade, a igreja é o corpo de Cristo na terra, estabelecido por Jesus para ligar os céus e a terra, para estabelecer na terra o que o Pai estabeleceu no céu, para conectar pessoas a uma vida com Deus. Isso é a igreja e esse é o propósito da igreja. E dentre esses fundamentos observados pelos reformadores da igreja, eu quero falar do primeiro deles, sola fide, somente a fé. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, a princípio, diz assim, olha, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O evangelho é o poder de Deus para a salvação do ser humano. O ser humano precisa de salvação. Diz a Bíblia que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, foram afastados da glória de Deus, foram separados de Deus, mas a verdade é que o ser humano foi feito por Deus para viver nele. É por isso que tem um vazio em você, querido. É por isso que tem um anseio por algo maior. O ser humano busca preencher de todas as formas. Busca preencher com prazeres, busca preencher com relacionamentos, busca preencher com coisas naturais, mas não vai preencher, porque o ser humano foi feito para estar em Deus. E o evangelho, as boas novas de Jesus Cristo, é para salvação, o texto está dizendo aí. E está dizendo que o justo, aquele que foi justificado, viverá pela fé. Quero ler, avança um pouquinho aí, você que está com a sua Bíblia aberta, Romanos 5, 1 e 2 diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A fé. A fé é o firme fundamento, Hebreus 11, 1. A fé é o que nos dá condições de acessar a Deus, de acessar o Pai. A fé é firme fundamento, é certeza, é confiança. No contexto bíblico, tem a ver com doutrina. Judas fala sobre defender a fé. Mas eu queria falar um pouquinho sobre isso porque muitos não entendem de fato o que é fé. Fé não é pensamento positivo. Fé não é religião propriamente. Às vezes a pessoa pensa, eu já ouvi pessoas dizerem, não, você tem que ter fé, tem que ter uma religião para ter fé.
Não, fé é muito mais do que apenas ter uma religião. Fé não é apenas esperar que algo bom aconteça. Às vezes a pessoa faz um jogo, joga na loteria lá, ou faz algum tipo de jogo e fala, vou fazer uma fezinha. Não é isso que é fé. Não no sentido bíblico, não no contexto bíblico. Fé é a confiança no Deus vivo. Crer na obra de Jesus para ser salvo. É dessa fé que eu estou falando. A certeza de que eu tenho paz com Deus. Existe uma pregação muito famosa, pecadores nas mãos de um Deus irado. E essa, dizem que no final dessa mensagem, o pregador, as pessoas estavam agarradas nas colunas da igreja, nos bancos da igreja, desesperados, com medo de ir para o inferno. De fato existia e existe uma ira de Deus em relação ao ser humano, por causa do pecado. O pecado nos afasta de Deus, o pecado nos deteriora, o pecado traz maldição. Adão pecou e veio maldição para a família de Adão. Veio maldição para o casamento de Adão, aquele ambiente de confiança e de relacionamento pleno, onde os dois estavam nus e não tinham do que se envergonhar, passou a ser um ambiente de acusação, um pondo a culpa no outro, os dois primeiros filhos, um mata o outro, maldição para a família por causa do pecado, veio maldição para a mulher, as dores do parto, maldição para o homem, o trabalho penoso. Trabalho não é maldição, não. Deus inventou o trabalho, pôs o homem no jardim e mandou ele trabalhar ali no jardim, cuidar do jardim. Mas o pecado trouxe dores para o trabalho. Trouxe maldição para o planeta, para a terra, por causa do homem. Por causa do homem, a terra foi amaldiçoada. Mas a graça de Deus, a ação redentora de Jesus, isso produziu paz com Deus. Nós lemos aqui, nós fomos justificados mediante a fé. Nós somos salvos única e exclusivamente pela fé. Sempre foi assim. Adão pecou e Deus trouxe condenação, trouxe maldição, mas trouxe cobertura, trouxe proteção, mesmo em meio à maldição. E a Bíblia diz que Adão volta a invocar o nome do Senhor. Foi com Abraão, a Bíblia diz que Abraão, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão foi justificado pela fé e foi chamado de pai da fé por causa disso. Ele crê. E ele creu, e a fé dele trouxe justificação, trouxe relacionamento com Deus. Talvez esse é o principal aspecto da justificação, da salvação, é o relacionamento com Deus. Muitas vezes a gente foca muito em ir para o céu, né? A salvação é ir para o céu. Não, o céu faz parte da salvação, mas a salvação é a possibilidade de um relacionamento com Deus, de ser preenchido, de ouvir as direções de Deus, de prosperar naquilo que Deus tem para nós na terra. Abraão se tornou o pai de uma grande nação, porque esse era o plano de Deus, mas ele deu ouvidos a Deus e creu no Senhor, creu na sua palavra, começou a dar passos na vida de fé, confiando no que Deus estava falando. Sempre foi por fé. Mesmo no período da lei, os animais que eram sacrificados, eles representavam o Cordeiro de Deus que viria. E as pessoas faziam, muitos por legalismo, mas muitos porque criam no que foi orientado por Deus através de Moisés. O próprio Davi, no período da lei, ele comete um pecado gravíssimo. Salmo 51, ele descreve o momento ali, o que ele sentiu e o que ele fez. E ele fala no Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus. Purifica-me com hisopo e eu serei purificado. Ah, Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Mas ele fala um negócio muito especial. No finalzinho do 51, do Salmo 51, ele fala, se o Senhor quisesse sacrifícios, eu os daria. Mas o que o Senhor quer é um coração quebrantado e contrito. Davi viveu a graça mesmo no tempo da lei. E ele foi também justificado pela fé.
A gente precisa entender esse negócio, porque nos dias de Lutero trouxeram muitas questões além da fé. Nos dias de Lutero, a igreja trouxe a questão das indulgências. A pessoa precisava pagar para ter acesso, comprar um pedacinho de terra no céu, muitas outras coisas. Lutero se revolta, assim como Jesus ao chegar no templo, nos dias de Jesus, da mesma forma. Os animais do sacrifício que tinha um significado cerimonial. O sacrifício não era apenas legalismo, era a pessoa perder algo, abrir mão de algo. Tinha que ser um cordeiro perfeito, não podia ter defeito e tinha que ser entregue, a pessoa entregando aquilo que ela tinha para ter a remissão dos seus pecados. E aí, nos dias de Jesus, os cambistas vendiam ali os animais para o sacrifício, não havia temor nos processos, não havia fé. Aí Jesus se revolta, pega o chicote, expulsa o pessoal do templo ali, bate em todo mundo. Lutero também, ele se revolta com aquela questão toda que estava acontecendo, como que as pessoas estavam distantes de Deus, mesmo cumprindo protocolos, mesmo desenvolvendo uma religião, eles estavam distantes de Deus. Aí Lutero faz as 95 teses, põe lá na porta da igreja de Wittenberg e estabelece esses 5 princípios, o qual o primeiro deles é fé. Nós precisamos crer. Nada que eu faça é suficiente para perdoar os meus pecados. Nada que eu faça é suficiente para resolver o meu problema com Deus. É só pelo que Jesus fez, pelo sacrifício de Jesus. Eu creio em Jesus e eu estou salvo. Eu estou liberto. Mas como que pode ser isso? Uma pessoa fez tanta coisa ruim e agora só confessar Jesus, é só crer, Jesus está perdoado? É desse jeito. Crer em Jesus. Se eu creio em Jesus, se eu confesso a Jesus, diz a palavra que eu sou feito filho de Deus. Eu não preciso ajustar a princípio nada na minha vida para me tornar filho de Deus. Eu tenho que crer em Jesus. Eu tenho que recebê-lo como o Senhor da minha vida. Talvez você tá me ouvindo, eu converso com muitas pessoas que falam, eu sei que é verdade, mas eu tenho vergonha, eu fiz muita coisa errada, eu tenho que mudar muita coisa. Não, você não tem que mudar nada para vir para Jesus. Você precisa simplesmente entregar a sua vida para Jesus, confessá-lo como o Senhor da sua vida, crer no que Ele falou na sua palavra e a mudança ela vai acontecer. É o Espírito que nos convence, é o Espírito que nos transforma. Mas a primeira coisa é crer. Nós somos justificados pelo que Jesus fez. Nada que façamos pode nos justificar. Nada que façamos nos torna dignos de estar diante do Pai. Romanos 5, nós lemos os primeiros versículos. Olha o versículo 8. Versículo 8 a 11 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Versículo 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Nós somos perdoados e reconciliados com Deus. E você precisa entender isso, porque às vezes tem muita gente fora da igreja, porque errou, porque falhou, foi disciplinado, e não estou falando contra as disciplinas que são aplicadas de forma alguma. A Bíblia diz que o pai que ama disciplina o seu filho. E normalmente a disciplina é por amor e por cuidado com a pessoa antes de qualquer coisa. Mas muitas pessoas se envergonharam de terem cometido pecados e se afastaram da igreja, estão fora da igreja, enganadas, enredadas. Tem pessoas, já ouvi pessoas dizerem assim: pastor, eu quero voltar, mas é como se eu tivesse uma teia de aranha ao meu redor. Eu não consigo. Talvez, se essa é a sua situação, eu quero orar com você hoje, quero quebrar isso na sua vida, porque se mesmo estando distante de Deus, debaixo da ira de Deus,
É o que o texto está dizendo aqui. Ainda éramos pecadores quando Cristo morreu por nós, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue. Muito mais você que, quando você não se preocupava com a vontade de Deus, com as coisas de Deus, Deus te perdoou, Deus enviou Jesus. Quanto mais você se preocupando, às vezes a gente comete falhas, às vezes a gente escorrega, a gente cai, a gente peca. Quem não tem pecados, que atire a primeira pedra. Jesus falou ali na situação da mulher pega no ato de adultério. Todos temos pecados. Nós não podemos nos entregar aos pecados. Nós não podemos viver na prática do pecado. Mas ainda mais agora. O apóstolo João, ele escreve em uma de suas cartas dizendo: filhinhos, eu vos escrevi para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado. O sangue de Jesus nos purifica e nos reconcilia com Deus. Jesus é o segundo Adão. Romanos 5,18, olha aí, ó. Assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Adão, ele pecou e ele saiu da posição que ele estava de filho de Deus. Quando Deus chega no jardim, Deus não pergunta para Adão: o que você fez, Adão? A pergunta que Deus faz é: onde você está, Adão? O problema maior foi Adão ter saído da posição que ele estava. E Jesus, diz a Bíblia, que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele permaneceu na posição de filho até o fim. Por isso Deus o exaltou. E ele é o segundo Adão, a Bíblia diz. Por uma ofensa veio maldição, veio condenação, por um ato de justiça veio a redenção. Salvação para mim e para você. Salvação é o perdão dos pecados. Os pecados, dos seus pecados já não me lembro mais, diz o Senhor. Salvação é ser livre da condenação eterna. Salvação é o direito a viver uma vida plena no Senhor. E a salvação é pela fé. Você tem a oportunidade nesse dia, você que está me ouvindo, talvez você está num comércio e ouvindo por acaso essa mensagem. Talvez você está dentro do ônibus, dentro do Uber, dentro do táxi. Você está me ouvindo, você está desesperado, a vida não tem razão. Talvez você até já pensou em dar cabo da sua própria vida. Quero dizer para você nessa tarde, tem salvação para você. Talvez você escolheu coisas tão terríveis, você cometeu erros tão graves na sua vida, perdeu tanto por isso, mas tem salvação para você. Você que se desviou, que se afastou, tem perdão para você. Volta para a casa do Pai. O Pai está te chamando hoje, volta para casa, porque é pela fé. Ah, mas eu não sei se eu vou conseguir abrir. Não, primeiro volta. Primeiro volta para casa para você colocar de novo um anel na sua mão, as sandálias nos pés, uma veste nova como o filho pródigo. O resto o Pai vai te auxiliando no processo. Salvação é pela fé. Agora, tem uma outra coisa. Nós não somos salvos por obras, mas nós somos salvos para obras. Quero ler com você Efésios, capítulo 2, versículo 8. De 8 a 10 diz assim, ó: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós não somos salvos por obras, somos salvos pela fé. A fé na obra de Jesus, a fé naquilo que Jesus fez, e isso me traz salvação. Mas Deus tem um plano e quer que nós vivamos nele.
O pecado nos afasta desse plano. Agora, o que Jesus fez foi me dar condições para viver o plano de Deus novamente. E nós somos salvos para viver esse plano. É o que o texto aos Efésios diz aí. Não somos salvos por obra. Você não tem que fazer nada para ser salvo, apenas crer em Jesus. Mas a partir do momento que eu sou salvo, aí começa uma caminhada com Cristo. Aí nós somos salvos para a prática de boas obras. E essas boas obras não são necessariamente boas ações. Inclui boas ações, é claro, né? Ação social, é claro, mas as boas obras é a vontade boa, agradável e perfeita que Deus tem para a sua vida. É você viver como filho de Deus na terra. O mesmo poder que me salva, ele me transforma. E nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos entender isso, porque existe um entendimento distorcido do que é a graça e dessa fé salvadora. A salvação é pela graça, por meio da fé. Nós lemos aqui, somos salvos, pela graça vocês são salvos, mediante a fé. É a graça de Deus, é um favor que eu não mereço. E o que eu tenho que fazer? Apenas crer, ter a certeza de que Jesus é o Filho de Deus, ele morreu por mim, eu o confesso, eu o aceito, aí eu estou salvo, aí eu começo uma vida de caminhar com Jesus, de seguir a Jesus, de imitar a Jesus, imitando aquele que ele colocou para cuidar de mim. Aí a igreja é fundamental, aí o discipulado é a ferramenta que Jesus estabeleceu, pessoas que vão te orientar e te ajudar a viver pela fé, porque o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, Deus se entristece. Deus não tem prazer naquele que retrocede, mas o justo viverá pela fé, pela certeza de que Deus é o Senhor, pela certeza de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aí, às vezes, o meu coração quer uma coisa, mas a palavra do Senhor diz outra. E aí eu vou viver não pelo meu coração, eu vou viver pela fé. Aí, às vezes, as circunstâncias trazem um desespero para minha alma, e o governo, e a economia, e tá tudo ruim, e vai piorar ainda mais, e anticristo. Mas aí eu não vou viver por vistas ou pelas coisas ao meu redor, eu vou viver pela fé. A palavra do Senhor diz que Jesus estaria comigo todos os dias até a consumação dos séculos. A Bíblia diz que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o amam e os livra de tropeçar. Deus está comigo, eu creio, eu vou viver pela fé e eu vou me mover por fé. E aí eu preciso estar nesse processo e eu preciso ter pessoas que me auxiliem nesse processo. Aí a igreja, aí é o discipulado, aí é o GC, a célula. Mas eu quero finalizar dizendo para você isso: o mesmo poder que te salva, ele te transforma. Cuidado com a hipergraça. Não tem problema, você pode fazer o que você quiser, porque a salvação é pela fé. Agora, Tiago, ele fala que a fé sem obras é morta. Eu não tenho que praticar obras para ser salvo. A salvação é pela fé. Mas quando eu sou salvo e eu creio de fato, isso vai me levar à prática de boas obras. Olha aí comigo, Tiago. Quero que você abra comigo. Tiago, capítulo 2, versículo 17. Olha o que diz o texto. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. 18. Mas alguém dirá: você tem fé? E eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Tiago não está falando, até Lutero tinha um pouquinho de dificuldade com os textos de Tiago, mas Tiago não está falando que eu tenho que fazer alguma coisa para alcançar a salvação. Tiago está dizendo que a fé, ela é demonstrada pelas obras. É diferente. Assim como a gente conhece uma árvore pelo fruto, a gente precisa dar frutos de fé, frutos de arrependimento. A Bíblia fala sobre isso. Nós não precisamos fazer nada além de crer para ser salvos. Mas a partir do momento que cremos, somos movidos a fazer. A fé nos leva à salvação. As obras demonstram a nossa fé.
Mas eu quero te desafiar nessa tarde, te motivar nessa tarde. Você que talvez está distante de Jesus, creia. Deus tem um plano maravilhoso. Você que está com o casamento destruído, creia. Deus, a Bíblia diz que Deus não gosta, Deus odeia o divórcio. Tem solução. Às vezes tem pessoas que já atingiram um nível de que desandou de tal maneira que o casamento não teve como permanecer, já separou, já divorciou. Mesmo assim tem solução. Deus odeia o divórcio, mas Deus perdoa. Você tem como ser feliz ainda. Deus tem uma vida plena para você. Talvez a sua vida financeira você está falido, devendo o que não tem, sem condições de pagar. Tem salvação. E a salvação é pela fé. Você que se afastou dos caminhos do Senhor, que se desviou do caminho, da igreja. Querido, volta hoje. Volta para Jesus. Creia que Deus tem um plano maravilhoso. Agora você que crê, cresça, amadureça, desenvolva a vida que Deus tem para você. Posicione-se hoje em fé e deixe o Espírito Santo fazer o resto. Jesus disse, João 14, que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Se você crê em Jesus, você tem acesso à salvação, você tem acesso ao Espírito de Deus, você pode viver a vida que Deus planejou para você. E nessa vida tem conquistas, tem lutas, mas tem vitórias. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele nos dá autoridade na terra no nome dele, para estabelecer o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É isso que Deus quer que você viva, em todas as áreas da sua vida. Creia, somente a fé. A fé me dá acesso. Tem outras coisas mais que é a sequência, né? Só a Escritura. Aí eu preciso fundamentar minha vida na palavra. Somente Cristo. E aí eu vou viver como Cristo. Só a graça de Deus é o que me dá acesso a tudo isso. E só a Deus glória. É a vida que nós precisamos alcançar. É a maturidade que nós precisamos desenvolver. Deus abençoe você. Viva a vida que Deus planejou para você, pela fé e em nome de Jesus.